Boa tarde, vou fazer desse vídeo citando várias passagens, onde em média de um mês aí, vários lugares que eu tenho passado, dias e momentos diferentes, onde o Senhor cada local eu peço uma resposta. E cada situação ele me esclarece através da mensagem. Já por duas vezes ele me mostrou, nesse período, o livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, onde ali é visível a declaração do esposo para a esposa, onde ali é visível que é feito o casamento entre o esposo, que é Deus, Jesus, nosso Salvador, com a esposa, com a noiva, que é a igreja. Então, que haja esse casamento na nossa vida, isso se efetue e será perpetuado tanto no céu quanto na terra. Em seguida, uma outra palavra no livro de Reis, uma outra situação, livro de 2 Reis, onde me chamou a atenção a troca constantes de reis. Assim, dentro de um mesmo capítulo, houve trocas de reis, dos reis de Judá e de Israel. Quer dizer, dois povos de Deus, né? Israel e Judá. E lá fala de Azarias como rei de Judá. Em seguida já fala Zacarias, que reinou só 6 meses. Depois já passa para Acar, o reinado de Judá. E em seguida para Jotão, rei de Judá. Tudo em períodos curtos. Isso representa as falhas, né? As unções, as unções que estão sendo derramadas em pessoas que não estão capacitadas e não são as escolhidas de Deus para reinar. Então, trazem aí consequências graves nas nações, nas igrejas, né? Nas empresas, em todo tipo de reinado, nas famílias, né? Porque trocas constantes já demonstra claramente de que é porque não foram trocas feitas por Deus. Aí fala de Menahem, rei de Israel. Em seguida já não é mais Menahem, que é o rei de Israel, já passa para Pecaia e depois conclui em Oséias como rei de Israel. Trocas seguidas, uma atrás da outra, que é o que está acontecendo, sempre aconteceu, né? Mas agora é o tempo do Senhor estar permitindo essas trocas para que seja colocado tudo no lugar, né? Para que realmente os que irão reinar permaneçam. Aí uma outra passagem onde Aias mandou a esposa dele ir até o profeta, porque ele estava com o filho enfermo e queria saber do profeta sobre o filho. Só que ele pediu para a mulher não se declarar a esposa dele, né? Ele queria consulta com o profeta, mas não tinha nem humildade para se revelar. Mas é evidente que quando a esposa chegou lá, o profeta já sabia quem era ela e falou para ela: as boas novas serão passadas na medida que o Senhor mandou. E as boas novas foi anunciado a ela que quando ela voltasse, ao pisar o pé na porta, a criança ia morrer. Aí, nesse caso, a iniquidade de Aias, do pai da criança, né, foi a causa de o Senhor recolher a criança, porque aí quem recolheu foi Deus, não foi o diabo, para que aquela criança santa, anjo puro, não se contaminasse, não seguisse lá na frente os passos do pai. Tem casos que o Senhor prefere recolher do que perder aquele filho lá na frente. E assim se cumpriu. Ela voltou e, ao pisar o pé na porta, a criança faleceu. E me chamou a atenção essa mensagem, porque tem homens que põem mulheres à frente, né? Para darem a cara a tapa, ou colocam as mulheres na frente buscando perdão de Deus pelos pecados deles, né? O que não vão receber, porque cada um para Deus é cada um. A mulher não vai poder justificar, não vai poder salvar o marido, nem o marido salvar a mulher. Ele responderá, né? Colherá dos frutos pelos pecados dele. Ou então eles colocam as mulheres na frente para serem vistos como maiores que a mulher, né? Para querer aí, no caso, demonstrar que ele é o cabeça da mulher, para ele poder, então, ter uma posição maior ou para tentar se segurar na posição que ele já é. De alguma forma, tentar salvar a posição dele. Uma outra passagem, uma outra situação, onde um profeta foi enviado a um príncipe para repreendê-lo por causa da soberba do comércio dele.
Ele se tornou poderoso, comerciante poderoso, ganhou muito dinheiro e ficou tão orgulhoso ao ponto de se achar como o coração de Deus. Ele queria se passar por Deus. E esse príncipe foi severamente repreendido e entregue nas mãos da espada das nações. E ele era filho de um rei que foi ungido a querubim, protetor. Ou seja, o pai dele era uma pessoa eclesiástica, um povo, um querubim separado como anjo para cuidar de um povo. Só que o pai dele também foi repreendido porque também, né, após a multiplicação do comércio, o pai dele também deixou o orgulho, né? E passou a ser uma pessoa violenta no seu interior, na forma de tratar as pessoas, né? E ele, com isso, ele profanou o santuário. Porque o chamado do pai dele não era para mexer com negócios, o chamado do pai dele era só para cuidar do santuário e acabou se contaminando com os negócios e assim foi também severamente repreendido. E numa região próxima dali, o mesmo profeta que foi dar esse aviso ao rei e ao príncipe foi enviado também para determinar a sentença do juízo naquele local e após a destruição daquela cidade, após a manifestação do juízo de Deus naquele lugar, a glória do Senhor, o nome de Deus ia ser glorificado naquele local, para que nunca mais o povo de Deus sentisse espinho na carne, que seriam as enfermidades, ou roubos ao redor e ao derredor. Porque o povo de Deus nunca é roubado num lugar só, ele é roubado em vários locais, em vários lugares. Uma outra passagem, uma outra situação onde eu estive, aonde Deus falou de Moisés e Arão, né? Que caminharam juntos, né? Cada um no seu chamado. Moisés ele foi levantado para levantar as mãos e ainda assim ele precisava de ajudante, às vezes de tão cansado, pesado que ele era no falar, pesado de corpo, né? Ele recebia pessoas para ajudar ele a levantar as mãos e por ser pesado no falar, Deus levantou Arão para falar com o povo, para ser boca de Deus com o povo. Moisés era um pouco mais velho que Arão, porém quem deu continuidade à caminhada, ao ministério, quem deu continuidade em falar com o povo foi Arão, onde houve uma cerimônia de sacrifício, onde Arão, junto com seus filhos, foi consagrado. Uma outra situação onde houve uma unção, né? E Deus respondeu que alguém estava reinando, indo reinar no lugar de Davi. E sendo assim, é evidente que esse fez o que era mal perante o Senhor, né? Foi reprovado pelo Senhor, porque esse foi ungido pelo homem, não por Deus. Assim como aconteceu com Saul e Davi, essa unção não veio de Deus, veio do homem e assim houve muitos erros, muitas falhas, então esse reinado não vai se concluir, né? O Senhor vai impedir isso, já impediu, eu tenho certeza que ele já impediu, porque isso é muito recente e ele já agiu para que isso não aconteça. Daniel, capítulo 12, Deus tem falado muito de Daniel, desde que eu gravei aquele vídeo do meu neto aí, que está no Face, que não foi eu que determinei que ele falasse Daniel, foi Deus que pôs na boquinha dele, né? E Daniel, capítulo 12, Deus tem falado também, eu tenho ouvido, né, em pregações, aonde, para mim, no capítulo 12, o que eu destaco é o último versículo, onde fala que quem chegar aos 1335 dias, Daniel e todo o povo que chegar aos 1335 dias, receberá da sorte do fim dos dias. O fim dos dias na minha vida é agora. Essa sorte é agora. Não é uma sorte de fezinha, não é uma sorte de adivinhação, não é uma sorte de mágica. É uma sorte que provém do céu, que vem das mãos de Deus, designada, passando pela mão de homens que se tornam anjos na terra para entregar tudo aquilo que o Senhor tem designado a ser entregue, né? Então, assim é o que vai se cumprir agora. Em outra passagem, no livro de Isaías, que fala das promessas daqueles que guardam o sábado, né? Onde a salvação está prestes a vir para todos aqueles que guardam o sábado. Aí você vai entender como você aprendeu o que é guardar os sábados,
porque eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque isso é muito complicado no meio evangélico, cada um entende de uma forma e eu sei do que eu estou falando. E a salvação vai vir agora, literalmente, só para aqueles que vivem dentro do evangelho, a forma de se guardar o sábado. E lá destaca que até os filhos dos estrangeiros terão chance de se chegarem ao Senhor. Né? Até os filhos dos estrangeiros, povo estranho, né? Gente de longe, e estranho no sentido de não ter conhecimento da verdade de Deus. E nessa mesma passagem, né, fala dos crimes do povo de Israel, que é o povo evangélico, conhecedor da palavra. Lá eles são chamados de cães mudos, né, pois estão deitados, são gulosos e nada compreendem, sendo pastores e atalaias. Então, tá aí, mais uma passagem para mais uma situação. E a última passagem que eu quero falar é num outro livro, onde fala para não andar com homens maus. E que não é bom temer, que não é bom no tempo do juízo, e esse tempo é agora, o tempo de juízo de Deus na terra, né? Que se passe a mão na cabeça do ímpio, dos pecadores, né? Pecadores, muitos esses, na grande maioria, conhecedores da palavra de Deus, né? Ou seja, não passar a mão na cabeça, não justificá-los, não fingir que não sabe dos atos deles, né? Não caminhar com eles, porque não tem como servir dois senhores, não fazer nada que os justifique, pois eles serão entregues, eles serão condenados pelas nações. Deus vai usar das nações para condenar a estes, né, que são ímpios e se denominam justos. Nem todo que é de Israel é israelita. Então, tá aí. Eu andando em meio a tudo isso e a todos estes, né? E, no entanto, eu continuo limpa. Limpa de mãos e limpa de coração. Por isso, não tem nada que impeça o agir, a manifestação de Deus, para que a honra venha sobre a minha vida, né? Porque realmente só pela mão de Deus para poder ver, conhecer e estar no meio a tanta coisa e não se contaminar. E glória a Deus por isso, né? Que por isso vai fazer nem mais nem menos do que ele sempre prometeu, e não é homem para que minta ou homem para que volte atrás em suas promessas para a minha vida. Boa tarde.